Ninguém notou quando as mãos de Jorge Moreira tremeram ao assinar a papelada no ferro velho. O motor estava morto, o para-brisa rachado, os bancos rasgados, mas era a última coisa que sua esposa havia tocado. Jorge só precisava de dinheiro suficiente para comprar uma passagem de trem para tirar sua filha Emília da cidade antes que os cobradores de dívidas tomassem sua casa. Bem quando a corrente de reboque se enrolou no para-choque, uma limusine preta parou. Viviana Carvalho desceu, examinou o número do chassi e disse 5 palavras que mudaram tudo. Eu compro. R$1 milhão. Mas 12 horas antes, Jorge Moreira era um homem diferente. Ainda não quebrado. Não desesperado o suficiente para vender a memória de sua esposa falecida pelo preço de uma passagem de trem. Jorge tinha 39 anos, embora seu rosto carregasse o peso de 50. Linhas vincavam os cantos de seus olhos de tanto semicerrar para ver peças de motor sob luzes fluorescentes por 20 anos. Suas mãos estavam perpetuamente manchadas de óleo de motor, do tipo que não sai por mais que você esfregue. Ele morava em uma casa alugada na periferia leste da cidade, o tipo de bairro onde notificações de despejo apareciam mais do que cartões de aniversário. Era mecânico de profissão, ou havia sido antes da lista negra, antes do acidente, antes de tudo desabar. Houve um tempo em que o nome de Jorge Moreira significava algo nos círculos automotivos. Ele projetou uma modificação de eficiência de combustível que chamou a atenção de grandes fabricantes. Então eles o fizeram assinar papéis que transformaram suas inovações em propriedade deles. Depois o expulsaram. Depois garantiram que ninguém mais o contratasse. Sua filha Emília tinha 8 anos, pequena para a idade, mas afiada como uma navalha. Ela tinha os olhos escuros da mãe e o queixo teimoso do pai, e uma maneira de observar o mundo que a fazia parecer mais velha do que era. Ela aprendeu a não pedir coisas que eles não podiam pagar. Ela aprendeu a fingir que não ouvia as discussões através das paredes finas quando os cobradores ligavam. Ela também tinha uma condição médica que exigia tratamento especializado na cidade a 200 quilômetros de distância. Começou como fadiga, depois progrediu para episódios onde seu coração acelerava sem motivo. A consulta estava marcada para 48 horas a partir de agora. Se perdessem, o médico disse daquela maneira cuidadosa que os médicos têm ao dar mais notícias, a janela para a intervenção eficaz se fecharia. Jorge entendia prazos. A notificação de despejo colada na porta da frente dava 72 horas. A consulta médica dava 48. A escolha era simples e impossível. Salvar a casa ou salvar sua filha. Ele escolheu Emília. Ele sempre escolhia Emília. Viviana Carvalho, aos 42 anos, construiu um império com precisão e impiedade. Ela comandava um conglomerado de tecnologia especializado em inovação automotiva, o tipo de empresa que aparecia em revistas de negócios com manchetes sobre disrupção e visão. O que essas revistas não mencionavam era que Viviana passou os últimos 6 meses caçando uma única peça de evidência. Um veículo protótipo que continha prova de espionagem corporativa, patentes roubadas e possivelmente homicídio. Aquele veículo estava parado na garagem de Jorge Moreira, com o motor frio e morto, seu verdadeiro valor escondido sob camadas de ferrugem e sonhos quebrados. Viviana tinha seus motivos para estar naquele ferro velho. Nenhum deles envolvia caridade. O elenco de apoio se reuniu ao redor deles como peças em um tabuleiro de xadrez. Ronaldo Barbosa era o dono do ferro velho, um homem cujo sorriso nunca chegava aos olhos e cujo aperto de mão parecia tocar algo sujo. Cláudio Marques trabalhava para a agência de cobrança de dívidas, o tipo de homem que usava papelada legal da mesma forma que outros usam socos ingleses. Cássio Holanda era um resolvedor para uma corporação rival, especializada em fazer evidências desaparecerem e testemunhas esquecerem. Então havia os outros. Inês Costa, advogada de Viviana, que não confiava em ninguém e não acreditava em nada exceto fatos verificáveis. Dr. Ricardo Santos, a especialista pediátrica que salvaria a vida de Emília ou veria a oportunidade escapar. Bonita Martins, uma jornalista que rastreava malfeitorias corporativas há 3 anos e estava a uma história de distância de um prêmio ESSO ou de um processo. Todos eles estavam prestes a colidir em um ferro velho em uma manhã fria de terça-feira. Jorge tentou de tudo. Trabalhou como diarista, carregando caixas em um armazém por R$12 a hora. Fez reparos elétricos por baixo do pano para vizinhos que pagavam em dinheiro e com pena. Dirigiu para um serviço de entrega até que seu carro finalmente pifou, morrendo no meio de uma rua residencial.
O banco não ajudou. Jorge ligou 2 vezes, sentado à mesa da cozinha com Emília fazendo lição no quarto ao lado, mantendo a voz firme enquanto explicava sua situação. A mulher ao telefone foi educada e inflexível. Sem extensão de pagamento, sem programa de dificuldade, sem misericórdia. Cláudio Marques entregou a notificação final pessoalmente, parado na varanda de Jorge com uma pasta de couro e uma expressão de desapego profissional. Ele expôs o cronograma de execução hipotecária como um médico discutindo um diagnóstico terminal. 72 horas. Então as fechaduras mudariam. Então os pertences iriam para o depósito que Jorge não podia pagar. Então a dívida o seguiria, crescendo os juros como um tumor. Jorge fechou a porta sem uma palavra. Naquela noite sentou sozinho na garagem, sua mão descansando no volante do carro que jurara nunca vender. Era um sedã modificado, nada especial de se ver, mas cada centímetro dele carregava memória. Sua esposa Sara fora a última pessoa a dirigi-lo antes do acidente. Ela estava a caminho de entregar documentos, evidências. Jorge suspeitava, embora ela nunca tivesse confirmado, que seus freios falharam em uma estrada de serra. A polícia chamou de falha mecânica. Jorge chamou de assassinato. Mas ninguém ouviu. Eles o olharam com o tipo de pena reservada para viúvos enlutados que veem conspirações em coincidências. Agora, 3 anos depois, Jorge sentou naquele mesmo carro e tomou uma decisão. Emília precisava de tratamento. Emília precisava de um futuro. Emília precisava de um pai que faria o que fosse preciso. Ele venderia o carro, compraria uma passagem de trem, deixaria essa cidade e nunca olharia para trás. O ferro velho abria às 7 da manhã. Jorge chegou às 6h45. Emília silenciosa no banco do passageiro. O céu era da cor de concreto velho, pesado com a promessa de chuva. O ar cheirava a ferrugem e decomposição. Aquele cheiro particular de coisas sendo reduzidas às suas partes componentes, despidas de história e propósito. Ronaldo Barbosa já estava lá, encostado em seu trailer de escritório com uma xícara de café em uma mão e um cigarro na outra. Era um homem cujo modelo de negócios inteiro dependia do desespero alheio. Ele conhecia o olhar de alguém que esgotou as opções. Podia farejar como tubarões farejam sangue na água. Jorge explicou o que precisava. Ronaldo andou ao redor do carro devagar, fazendo um show de examiná-lo. Bateu no capô como se batesse em um caixão, o som oco e final. Espiou pelo para-brisa rachado, passando o dedo pela teia de aranha de fraturas. Chutou o pneu murcho com nojo teatral, depois cuspiu no chão ao lado. A performance era deliberada. Ronaldo sabia que o desespero fazia as pessoas aceitarem menos. Quanto mais prolongasse, mais óbvia ficava a necessidade de Jorge, mais baixo podia ser a oferta final. Era um tipo de crueldade que usava a máscara de negócios. Essa coisa, Ronaldo disse, sua voz grossa com desprezo. Você tem sorte se eu não cobrar para rebocá-la. Jorge manteve a voz firme. Só preciso de dinheiro para uma passagem de trem. Uma passagem, só isso. O sorriso de Ronaldo era um corte no rosto. Pai solteiro, hein? Ninguém liga para isso aqui. Isso é negócio. E negócio diz que sua sucata vale preço de metal velho. Pega ou larga. Jorge pegou. Não tinha escolha. Emília ficou a alguns metros, sua mãozinha tocando a maçaneta da porta do carro. Jorge viu seus lábios se moverem no que poderia ser uma oração ou um adeus. Quando a corrente do reboque se enrolou no para-choque, Emília se virou. Jorge fez o mesmo. Nenhum dos dois viu o homem de pé nas sombras perto da cerca, tirando fotos do número do chassi com uma câmera profissional. Cássio Holanda seguia esse carro há 3 meses. Ele abaixou a câmera e pegou o telefone, discando um número que tinha na discagem rápida. Quando a voz atendeu, Cássio disse apenas 3 palavras. Está aqui agora. Então desligou e esperou. A limusine apareceu como um navio escuro cortando neblina. Era um veículo que não pertencia a essa parte da cidade, preto reluzente e imaculado contra a ferrugem e manchas de óleo do ferro velho. Quando parou, a porta traseira abriu e Viviana Carvalho surgiu. Ela usava um terno carvão que provavelmente custava mais do que o aluguel anual de Jorge. Seu cabelo estava puxado para trás em um estilo que sugeria eficiência em vez de moda. Ela se movia com o tipo de confiança que vem de saber exatamente quanto você vale e recusar aceitar menos. Tudo nela falava de poder, exercido sem desculpas. Mas Viviana não olhou para Jorge primeiro. Ela olhou para o carro. Andou passando por Ronaldo sem reconhecê-lo, como se ele fosse mobília.
Passou pelo motorista do reboque que parou no meio do movimento, suas mãos ainda nos controles do guincho. Passou por Emília, que a encarou com olhos arregalados para essa mulher que parecia ter saído de um mundo diferente. Viviana se aproximou do veículo e se agachou ao lado da porta do motorista, seu terno caro tocando o concreto manchado de óleo sem hesitação. Seus dedos traçaram uma seção específica da estrutura logo acima do poço da roda, onde uma série de números e letras haviam sido estampados durante a fabricação. Isso não era exame casual. Era o movimento preciso de alguém que sabia exatamente o que procurar e exatamente onde encontrar. Ela pegou o telefone, fotografou o código, enviou para algum lugar, esperou por uma resposta. Quando seu telefone vibrou com a confirmação, sua postura inteira mudou sutilmente. Ela encontrou o que veio buscar. Leu o código 2 vezes. Então se levantou, limpou as mãos e se virou para enfrentar a multidão reunida. A transformação estava completa. Ela não era mais uma mulher examinando um carro. Era uma CEO prestes a adquirir um ativo. Quem é o dono desse veículo? Ela perguntou. Jorge deu um passo à frente, ainda usando sua jaqueta de trabalho manchada de óleo de motor de um emprego 3 meses atrás. Viviana o estudou com a mesma intensidade que deu ao carro. Você modificou o motor sozinho? Sim. Quem foi a última pessoa a dirigi-lo antes de quebrar? A garganta de Jorge apertou. Minha esposa, 3 anos atrás. Por que você está vendendo agora? Preciso de uma passagem de trem. A expressão de Viviana não mudou, mas algo se alterou em seus olhos. Ela olhou para Emília, depois de volta para Jorge. Você não sabe o que está vendendo, sabe? É um carro quebrado, Jorge disse. É tudo que sei. Viviana se virou para Ronaldo, que se transformou de predador em bajulador no momento em que a limusine chegou. Pare o processo. Estou fazendo uma compra. Ronaldo riu. Um som como óleo sobre cascalho. Senhora, com todo respeito, essa sucata não vale. Viviana ergueu uma mão. Sua equipe de segurança. 2 homens construídos como hidrantes em ternos caros, deram um passo à frente da limusine. A risada de Ronaldo morreu. Vou pagar R$1 milhão, Viviana disse. Sua voz era plana, factual, do jeito que alguém declara o tempo ou lê números de uma planilha. Transferência bancária verificada em 1 hora. O veículo será transportado para minha instalação, lacrado e examinado pela minha equipe técnica. Ninguém toca nele exceto o pessoal autorizado. O ferro velho ficou em silêncio. Até o som distante da trituradora pareceu pausar. Jorge sentiu o mundo inclinar para o lado como se a gravidade tivesse falhado brevemente. R$1 milhão. O número era tão grande que se tornava abstrato, sem sentido. Era o tipo de número que você via em filmes ou lia em artigos de notícias sobre pessoas cujas vidas não eram nada como a sua. O rosto de Ronaldo Barbosa passou por uma série rápida de cálculos. Ele oferecerá a Jorge talvez R$300 por sucata. Essa mulher oferecia R$1 milhão. A matemática dessa lacuna estava fazendo seu cérebro entrar em curto-circuito. Sua boca abriu e fechou como um peixe se afogando no ar. Isso é uma piada, Jorge disse, sua voz. Tem que ser uma piada. Eu não brinco com negócios, Sr. Moreira. Viviana pegou o telefone, digitou rapidamente e mostrou a tela. Era um formulário de confirmação de transferência, esperando apenas pelo número da conta e assinatura dele. Não estou comprando isso por pena. Estou comprando porque é a peça final de um quebra-cabeça que venho resolvendo há 6 meses. Jorge olhou para Emília, que olhou de volta com aquela combinação de esperança e medo que só crianças dominam verdadeiramente. Olhou para o carro, a última conexão física com Sara. Olhou para Viviana Carvalho, que ficava como uma estátua de poder corporativo no meio de um ferro velho. Que quebra-cabeça? Ele perguntou. A resposta de Viviana foi precisa. Há 3 anos, um sistema automotivo protótipo foi roubado da divisão de pesquisa da minha empresa. Aquele sistema foi instalado em exatamente 3 veículos para testes de campo. 2 foram recuperados e destruídos. O terceiro desapareceu. Esse é o terceiro veículo, Sr. Moreira. E mais importante, ele contém um gravador de dados black box que provará quem o roubou, quem o sabotou, e quem é responsável por pelo menos uma morte. Jorge sentiu as pernas enfraquecerem. Minha esposa disse. Possivelmente Viviana disse. É o que os dados nos dirão. Do outro lado do ferro velho, parcialmente escondido atrás de uma pilha de carros amassados, Cássia Holanda já estava no telefone. Carvalho está aqui. Ela está comprando o veículo. Precisamos agir hoje à noite. A voz do outro lado perguntou algo. Não me importa como, Cássio disse.
Lacre. Queime. Não me importa. Ele não pode sair dessa cidade com aqueles dados intactos. A oferta de Viviana ficou na mesa como uma granada viva. R$1 milhão. Mais dinheiro do que Jorge vira em toda a vida. Mais dinheiro do que seu pai ganhará em uma carreira. Mais dinheiro do que ele imaginara tocar, quanto mais possuir. Suficiente para pagar a dívida, salvar a casa, tratar Emília e ainda ter um futuro. Talvez suficiente para abrir aquela pequena oficina que ele sempre sonhara antes da lista negra, antes da morte de Sarah, antes de o mundo lhe ensinar que sonhos eram luxos para outros. Mas vinha com cordas. Sempre vinha com cordas. Se eu aceitar esse dinheiro, Jorge disse devagar, escolhendo cada palavra como pedras de travessia em um rio perigoso, o que acontece depois? Inês Costa, que surgira da limusine com uma maleta que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Jorge, falou pela primeira vez. Sua voz era precisa, legal, o tipo de voz que antecipava perguntas e eliminava ambiguidades. O veículo é embargado sob investigação corporativa. Você assina um acordo de não divulgação sobre tecnologia proprietária. Você se torna disponível para testemunhos se procedimentos legais exigirem. Você não fala com a imprensa sem autorização da nossa equipe legal. Protocolo padrão para aquisição de evidências. E se eu disser não? Jorge perguntou, embora já soubesse a resposta. Só precisava ouvi-la em voz alta. Viviana respondeu essa. Seus olhos encontraram os dele diretamente e pela primeira vez, ele viu algo sob a máscara de CEO. Talvez fosse respeito. Talvez fosse reconhecimento do que essa decisão significava. Então eu vou embora. Seu carro vira sucata. Você compra sua passagem de trem. Emília faz sua consulta se você puder pagar. E quem quer que tenha matado sua esposa escapa para sempre. A evidência é destruída. A verdade fica enterrada. Justiça se torna impossível. Emília puxou a manga de Jorge. Sua voz era pequena mas clara. Papai, você está com medo por causa da mamãe? Jorge se ajoelhou ao nível dela. Sim, filhinha. Estou. O que a mamãe quereria que você fizesse? Jorge fechou os olhos. Sarah fora corajosa. Sarah estava tentando fazer a coisa certa quando morreu. Sarah quereria a verdade. Preciso de condições, Jorge disse se levantando. Emília faz sua consulta médica. Sem atrasos, sem exceções. O dinheiro vai para uma conta no meu nome. Legalmente limpo. E quando isso for público eu conto meu lado. Eu falo sobre Sarah. Viviana assentiu uma vez. Concordo. Mais uma coisa, Jorge disse. Preciso saber o que está naquela black box. Preciso entender o que você realmente quer. Isso é justo, Viviana disse. A black box mostrará modificações de código não autorizadas, logs de acesso remoto, e carimbos de tempo de sabotagem no sistema de freios. Mostrará que alguém hackeou o veículo da sua esposa e causou aquele acidente. E mostrará exatamente quem tinha os códigos de acesso para fazer isso. Jorge assinou a papelada com uma caneta que custava mais do que seu orçamento semanal de supermercado. Naquela noite Jorge e Emília foram para casa, para uma casa que não estava mais sendo executada. A dívida fora paga integralmente por uma entidade corporativa anônima. A notificação de despejo fora removida da porta. Jorge sentou à mesa da cozinha, olhando para o telefone, onde o saldo bancário mostrava números que ele nunca imaginara. Emília dormia no andar de cima, sua respiração firme e pacífica pela primeira vez em semanas. Alguém bateu na porta. Jorge olhou o relógio. 22h30 da noite. Não pedirá nada. Não convidará ninguém. Ele se aproximou da porta com cuidado, olhando pelo olho mágico. Um homem estava na varanda. Alguém que Jorge não reconhecia. Atrás dele, um sedã escuro roncava na calçada. Jorge não abriu a porta. Em vez disso chamou. Quem é? Amigo de um amigo, o homem disse. Só queria conversar sobre sua recente sorte grande. A mão de Jorge foi para o telefone. Pronto para chamar a polícia. Não estou interessado, disse através da porta. Isso é lamentável, o homem disse. Porque meu empregador está muito interessado naquele carro que você acabou de vender. Interessado o suficiente para fazer uma oferta melhor. Já está vendido. Tudo é negociável, Sr. Moreira. Especialmente quando a segurança da sua filha está em jogo. O sangue de Jorge virou gelo. Ele apertou o telefone mais forte. Se você chegar perto da minha filha, eu vou. Você vai o quê? A voz do homem era calma, quase amigável. Ligar para a polícia e contar o quê? Que alguém ofereceu comprar algo de você. Isso não é crime. O homem voltou para o sedã.
Antes de entrar, virou e acrescentou: pense nisso. Meu empregador pode ser muito generoso ou muito inconveniente. O sedã foi embora. Jorge trancou todas as portas e janelas da casa. Então ligou para o número que Viviana lhe dera. Ela atendeu no segundo toque. O que há de errado? Jorge explicou. Viviana ouviu sem interromper. Eles vão tentar de novo, ela disse quando ele terminou. Cássio Holanda é persistente, mas também burro. Ele acabou de revelar sua mão. O que eu faço? Amanhã de manhã, você e Emília vão para a estação de trem, não para fugir, para pegar um trem para a cidade para a consulta de Emília. Minha equipe de segurança estará lá. Cássio estará lá também. E vamos pegá-lo no ato. Você está nos usando como isca. Estou usando o desespero dele contra ele, Viviana corrigiu. Há uma diferença. Vocês estarão seguros. Eu prometo. Jorge não dormiu aquela noite. A estação de trem às 8 da manhã estava lotada de pendulares e viajantes. Pessoas de negócios internos segurando xícaras de café e celulares. Estudantes com mochilas enormes navegando pela multidão. Os sons eram avassaladores. Anúncios ecoando nas paredes de azulejo, rodas de malas chacoalhando pelo chão, vozes sobrepostas a vozes. Jorge segurou a mão de Emília com força enquanto navegavam pela multidão. Ela carregava uma mochilinha com um livro e seu coelho de pelúcia, o que tinha desde os 3 anos. Ela não reclamou da manhã cedo ou da estação lotada. Ele via a equipe de segurança de Viviana posicionada em pontos estratégicos. Um perto do guichê de bilhetes, um perto da entrada da plataforma, um perto da banca de café. Ele não via Cássio Holanda, mas sabia que o homem estava lá. Eles estavam na metade do caminho para a plataforma 7 quando aconteceu. Emília tropeçou, e Jorge se abaixou para ajudá-la a amarrar o sapato. Naquele segundo de distração, alguém agarrou o outro braço de Emília. O toque era firme, intencional, não o esbarrão casual de uma estação lotada, mas o aperto deliberado de alguém com uma intenção específica. O instinto de Jorge ativou. Não treinamento militar, mas o instinto de um pai protegendo sua filha. Ele não pensou. Reagiu com a urgência animal pura de um pai cuja criança é ameaçada. Puxou Emília de volta com força, tirando-a do equilíbrio mais longe do estranho. Ao mesmo tempo gritou: alguém está tentando levar minha filha. Os guardas de segurança da estação viraram. A equipe de Viviana se moveu. E Bonita Martins, a jornalista que seguia a história, ergueu sua câmera e começou a gravar. Cássio Holanda, porque era ele, vestido de civil, mas inconfundível de perto, congelou. Por só um segundo, considerou correr. Então viu as câmeras, os guardas, a multidão de testemunhas. Ergueu as mãos devagar. Mal entendido, disse. Achei que ela estava perdida. Você achou errado, Jorge disse, puxando Emília para perto. Um da equipe de segurança de Viviana deu um passo à frente com o telefone na mão. Segurança da estação, tem um homem aqui tentando sequestro de criança. Plataforma 7 envia oficiais. A expressão de Cássio mudou de cálculo para pânico. Vocês não podem provar nada. Eu posso provar que você está assediando meu cliente, veio a voz de Inês. Ela surgiu da multidão com um policial já a reboque. E posso provar que você está sob investigação por espionagem corporativa. E graças à senhora Martins aqui, posso provar que você acabou de tentar interferir em uma testemunha. Bonita continuou gravando. Quer comentar? Senhor Holanda, quer explicar por que está agarrando crianças em estações de trem? Cássio não disse nada. Sabia quando perdia. A polícia o levou sob custódia. Jorge e Emília embarcaram no trem com escolta de segurança. Enquanto o trem saía da estação, Jorge assistiu a plataforma recuar na distância. Estamos seguros agora? Emília perguntou. Estamos chegando lá, filhinha, Jorge disse. Chegando lá. Mas a revelação real ainda esperava no laboratório forense de Viviana, onde técnicos finalmente abriram a black box lacrada no velho carro de Jorge. A black box em si era comum de se ver. Uma caixa de metal do tamanho de um livro de capa dura, envolta em invólucro resistente a impactos. Mas os dados dentro eram explosivos. Os técnicos precisaram de 3 dias para extrair e verificar, trabalhando com o cuidado que arqueólogos usam ao escavar artefatos frágeis. Cada byte foi documentado, cada carimbo de tempo verificado, cada sequência de código cruzada. Os dados eram condenatórios. Mostravam tudo que Viviana suspeitava e pior. 3 anos atrás, em uma noite chuvosa de terça-feira em outubro, alguém acessou remotamente o sistema de controle do veículo de Sara Moreira. Os logs mostravam o carimbo de tempo exato.
18h47 da noite. Sarah estava dirigindo na rodovia 12, rumo a uma reunião onde planejava entregar documentos a um jornalista. O hack fora sofisticado, mas não invisível. Quem quer que tivesse feito desativou o sistema de resposta de freios primeiro, substituindo funções normais por comandos nulos. Então travaram a coluna de direção pela unidade de controle eletrônico. O acelerador fora sobreposto, configurado para acelerar independentemente da entrada do pedal. Transformaram um carro em uma arma de assassinato e fizeram parecer falha mecânica. A investigação do acidente concluiu o erro do motorista agravado por mau funcionamento de equipamento. Ninguém olhou mais fundo porque ninguém tinha motivo para suspeitar. Falhas mecânicas acontecem. Acidentes são tragédias, não crimes. Mas a Black Box lembrava de tudo. A assinatura digital no hack rastreava de volta ao servidor da empresa de Cláudio Marques. Os códigos de autorização combinavam padrões usados por Cássio Holanda. O motivo era claro. Sarah descobrir evidências de roubo de patentes. Evidências que destruiriam uma fusão corporativa de 100 milhões de reais. Ela fora silenciada. O carro fora deixado para enferrujar. Jorge fora colocado na lista negra da indústria para garantir que nunca olhasse de perto os destroços. Era assassinato disfarçado de negligência, embrulhado em burocracia, selado com ameaças. Viviana convocou uma coletiva de imprensa. Não contou a Jorge primeiro. Ele descobriu quando Bonita Martins apareceu no hospital onde Emília recebia tratamento, pedindo uma entrevista. Emília estava em seu quarto, dormindo após a sedação do procedimento. O médico disse que correrá bem. Se tivessem esperado mais uma semana, o dano poderia ser permanente. Jorge passará a última hora sentado ao lado da cama dela, assistindo seu peito subir e descer. Quando Bonita chegou, Jorge quase não a deixou entrar, mas ela mostrou o telefone onde a coletiva de Viviana já virava manchete. Grandes redes estavam pegando. Você poderia ter me avisado, Jorge disse a Viviana quando ela chegou 20 minutos depois. Poderia, Viviana concordou. Mas você precisava de negabilidade plausível. Se eu tivesse contado primeiro, alegariam colaboração. Dessa forma, você é um marido enlutado que acabou de descobrir a verdade, o que por acaso é exato. A coletiva fora brutal e eficiente. Viviana apresentou as evidências técnicas, logs de dados, códigos de acesso, correlações de carimbos de tempo. Inês apresentou a documentação legal. Bonita apresentou sua gravação de Cássio na estação de trem. E Jorge, de pé no pódio com Emília ao lado, apresentou algo que nenhum dos outros podia: o custo humano. Minha esposa morreu porque tentou fazer a coisa certa, Jorge disse no microfone. E eu quase perdi minha filha porque não sabia o que estava vendendo em um ferro velho. Mas agora sabemos. Agora todos sabem. As perguntas vieram rápidas e agressivas. Jorge respondeu todas. Quando alguém perguntou o que planejava fazer com o dinheiro, disse: pagar o tratamento da minha filha. Consertar minha casa. Talvez abrir uma pequena oficina. Viver uma vida quieta. Você não quer vingança? Jorge olhou o repórter que perguntou. Quero justiça. Há uma diferença. Vingança é o que fizeram com Sarah. Justiça é o que acontece em seguida. Cláudio Marques foi preso 3 dias depois. Cássio Holanda fez um acordo e testemunhou contra os executivos que ordenaram o golpe. A fusão desabou. 3 corporações enfrentaram investigações federais, e um design de protótipo roubado foi devolvido às patentes legítimas. Viviana não saiu limpa. A investigação revelou que ela ignorara alertas iniciais sobre o roubo de patentes porque focar em lucros trimestrais. Poderia ter prevenido a morte de Sarah se agisse antes. Admitiu isso em uma reunião de acionistas. Pediu desculpas publicamente. Estabeleceu um fundo para denunciantes e suas famílias. Reestruturou a divisão de ética da empresa com supervisão independente. Não era redenção, mas responsabilidade. 6 semanas após vender seu carro, Jorge estava na garagem de sua casa recém-reformada. A reforma fora modesta: consertar o telhado que vazava, trocar janelas que não fechavam direito, atualizar sistemas elétricos que estavam a uma tempestade de pegar fogo. O tipo de reparos que faziam uma casa se sentir um lar em vez de um abrigo temporário do qual você seria eventualmente despejado. Emília estava no andar de cima, saudável e energética, fazendo lição e reclamando de frações com o tipo de frustração ordinária que parecia um presente após meses de crise médica. Os médicos eram otimistas, mais que otimistas. Usavam palavras como recuperação total e infância normal e sem complicações de longo prazo.
Emília precisaria de consultas de acompanhamento, monitoramento regular, mas a emergência acabará. A crise passará. Jorge construía algo novo. Não um carro, mas uma bancada de oficina pequena onde poderia ensinar a Emília habilidades mecânicas básicas quando ela estivesse pronta. Como usar ferramentas com segurança. Como entender o que faz motores funcionarem. Como consertar coisas em vez de jogá-las fora. Sara gostaria disso. Sara acreditava em entender como as coisas funcionavam, em não aceitar respostas fáceis, em olhar sob superfícies para encontrar a verdade. O velho carro, o que começara tudo, não fora sucateado afinal. Viviana o restaurou não para a condição de funcionamento, mas para a qualidade de museu. Restauradores profissionais limparam cada superfície, estabilizaram cada componente, preservaram exatamente como estava na manhã em que Jorge o vendeu. Agora estava exposto na sede da empresa dela em uma caixa de vidro com controle climático, com uma placa que dizia: vendido por uma passagem de trem comprado de volta pela verdade. A placa incluía um segundo parágrafo, texto menor que explicava a história completa. O nome de Sara Moreira, a investigação, a condenação dos responsáveis, as reformas que se seguiram. Não era só um memorial. Era uma promessa de que a empresa nunca mais escolheria lucro sobre pessoas. Jorge visitará uma vez durante a cerimônia de dedicação. Ficará na frente dele por um longo tempo. A mão de Emília na sua enquanto câmeras piscavam e repórteres faziam perguntas. Respondeu tantas vezes que viraram um tipo de roteiro. Isso te deixa triste, papai? Emília perguntou quando a cerimônia acabou. As multidões diminuíram, e eram só os dois na frente da caixa de vidro. Um pouco, Jorge admitiu, porque prometera a si mesmo nunca mentir para ela sobre coisas importantes. Mas principalmente me deixa orgulhoso. Sua mãe fez algo corajoso. Ela tentou impedir pessoas de fazerem coisas erradas, e nós terminamos o que ela começou. Nós garantimos que a verdade saísse. Isso importa. Agora em sua própria garagem, Jorge ouviu um carro parar. Olhou para fora e viu a limusine de Viviana. Ela desceu carregando uma pasta. Senhor Moreira, disse formalmente. Senhora Carvalho, ele respondeu com igual formalidade. Então ambos sorriram e a formalidade caiu. O que há atrás aqui? Jorge perguntou. Viviana ergueu a pasta. Oferta de emprego. Minha nova divisão de ética precisa de um consultor técnico. Alguém que entende o que significa fazer a coisa certa quando custa tudo. Alguém que sabe detectar malfeitorias corporativas de dentro. Jorge pegou a pasta, mas não abriu. Não estou procurando ser um delator corporativo. Não estou pedindo isso, Viviana disse. Estou pedindo para me ajudar a construir um sistema onde pessoas como Sara não precisem ser mártires. Onde fazer a coisa certa não custe sua vida ou seu sustento. Jorge considerou. Preciso manter minha oficina. Continuar trabalhando com as mãos. Trabalho de consultoria. 20 horas por mês. Você define o horário. E Emília vem primeiro. Sempre. Sempre. Viviana concordou. Jorge abriu a pasta. O salário era generoso, mas não excessivo. Os termos eram claros. A missão era simples. Garantir que a empresa nunca mais escolhesse lucro sobre pessoas. Vou pensar, Jorge disse. Justo. Viviana virou para ir embora, então pausou. Pelo que vale, senhor Moreira. Sinto muito. Eu deveria ter escutado 3 anos atrás. Deveria ter investigado. Deveria ter protegido sua esposa. Você não a conhecia, Jorge disse baixinho. Não, Viviana disse. Mas eu conhecia os sinais de alerta e os ignorei. Isso é comigo. Ela foi embora. Jorge ficou em sua garagem, segurando uma oferta de emprego que o deixaria honrar a memória de Sara, prevenindo outras famílias de sofrerem a mesma perda. Pensou no carro quebrado no ferro velho, na passagem de trem que quase comprará, na escolha de vender memória por sobrevivência. No final, aquela escolha salvara mais que a vida de sua filha. Expusera uma conspiração. Trouxera justiça. Transformará sucata em algo precioso, a verdade. Jorge entrou onde Emília arrumava a mesa para o jantar. Ela cozinhara macarrão, na maior parte com sucesso, com só dano menor de fumaça na cozinha. Pai disse, quando eu crescer, quero ser como a mamãe. Jorge a abraçou forte. Então você já está no meio do caminho. Lá fora, o sol se punha sobre um bairro que não mais parecia uma armadilha. A casa estava paga. As dívidas quitadas. O futuro era incerto, mas possível. E em um museu do outro lado da cidade, um carro quebrado ficava sob luzes calibradas com cuidado, seu número de chassi visível, sua história preservada.
Um lembrete de que às vezes as coisas que pensamos sem valor carregam o peso de tudo que importa. Às vezes você vende um carro por uma passagem de trem. Às vezes uma bilionária vê o que outros perdem. E às vezes a justiça custa exatamente R$ 1 milhão e a coragem de um pai.